gente vai ter muito mais energia quanto mais consciência a gente tiver. E a gente vai ter muito mais energia, não que a gente vá de quinta para domingo purificar já e se iluminar, mas a gente pode ter uma proposta de uma vida muito mais abundante, muito mais realizada a partir do momento em que eu percebo que eu estou criando uma dificuldade na minha vida, por exemplo, e que, aliando esses eus que fazem essa construção, eu possa mudar isso. Né? E numa maneira em que eu vou caminhando e limpando, purificando essa energia que muitas vezes fica ainda atrelada a muitos processos, e eu posso passar para um outro nível de reconhecimento. Então, vamos lá. Eu dividi aqui, eu gostei de usar o 7, porque os 7 eus, o 7 é bem simbólico, né? Ele representa um ponto que a gente usa muitas vezes, né, através de sequências de anos em que nós vivemos, o conjunto, né, do 7 que vai trazer uma ampliação de consciência. Né? Então, eu elenquei ali os 7 eus: o eu inferior, a máscara, a autoimagem idealizada, a criança, o eu observador, o eu superior e o eu real. Esse conjunto, né, esse time, né, não sei que esporte teriam 7 integrantes, né, mas um time que existe dentro da gente e que cada um deles vai atuar em determinado momento, outros vão ser, eles ficam meio que na reserva, precisando ser chamados, né, para vir, mas a gente tem, né, essas partes que constituem a nossa vida. Né? Então a nossa psique, né, o nosso emocional, cada ponto vai corresponder a um desses eus. Eu quero mostrar para vocês as características dessas nossas partes, para, como eu disse, a gente poder olhar e falar assim, que parte minha que está reagindo, que está recebendo determinada informação, que está criando. E aí eu vou explicar cada um deles para vocês, aí vocês podem ir fazendo um processo interno de percepção. Né? Será que isso está dentro de mim? Se ainda não está, eu posso deixar a dúvida de que eu talvez não reconheça ainda esse ponto em mim, ou vocês claramente vão conseguir reconhecer um desses eus que atua muito fortemente na vida de vocês. Então a gente vai começar com o eu inferior. Né? Eu coloquei essa imagem aí porque o que parece para a gente? Um gato preto que às vezes é difícil da gente olhar. Ou a gente fala assim, eu não gosto de gato preto. Né? Eu, particularmente, não seria o caso, porque eu adoro gato, inclusive preto. Já tive gato preto, inclusive. Mas a gente, quando a gente olha para uma parte nossa que a gente não gosta muito, que a gente deixa meio escondida, mas que eu gostaria que vocês olhassem e vocês percebessem. Todos nós temos um desses eus, desse time que nós estamos falando, que eu estou conectando aqui, chamando de eu inferior. O eu inferior é a nossa densidade. É aquela nossa parte que não quer pagar o preço. Ou seja, nos envolve na distorção, na preguiça, na maledicência, no congelamento. Alguém tirou um eu inferior aí que olhou e viu, que chamou a atenção? Alguém quer falar? Eu tirei o congelamento. O congelamento. Então a gente já acabei de falar do congelamento. Quem mais pode falar? Tirei a vingança. Vingança. Tirei medo. Medo. Meu é teimosia. Teimosia. Meu expectativa. Expectativa. Tirei ganância. Ganância. Então a gente vai percebendo essas características que muitas vezes a gente não se sente muito orgulhoso delas. Né? A gente fala assim, eu tenho uma parte minha que é congelada, tem uma parte minha que tem medo, tem uma parte minha que tem ganância. Né? Em geral a gente não
fica fazendo muito propaganda dessa nossa parte. Então a gente deixa ela meio escondida, né? A partir do momento que a gente não reconhece esse ponto nosso, muitas vezes a gente não reconhece para nós mesmos. Você pode olhar, você pode ter tirado a cartinha e falar assim, mas eu não tenho, qual foi o seu mesmo? Teimosia. Eu não sou teimosa, né? E aí você fala, não, Kátia, mas não. Aquela expressão, né? Voa, mas é cachorro, né? Ou seja, a gente muitas vezes não faz esse processo de olhar que a gente tem isso. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós fomos criados para a gente abafar isso dentro da gente, para a gente não ter uma valorização desse ponto nosso que não é purificado. Ele não é realmente, ele não é o que nos traz o nosso melhor, que nos dá, como eu disse, mais orgulho na nossa vida. Mas ele é um aspecto que existe dentro da nossa psique. E a partir do momento em que a gente começa a ter mais intimidade com esse nosso lado B, né, que é uma parte que a gente tem geralmente que esconder, a gente começa a perceber uma parte muito importante do nosso funcionamento, que é aquela parte que faz sabotagens na nossa vida. Porque como eu coloquei como definição, o eu inferior, ele não quer pagar o preço, né? Então, como ele não quer pagar o preço, ele não vai permitir, ou ele não vai propiciar para a gente um esforço maior, uma entrega maior, uma confiança, a gente viu aí um medo, né? Então, quanto menos a gente percebe esse gato preto escondido, né, essa nossa parte que fica sombria, pior é para o nosso autodesenvolvimento, porque a gente não vai conseguir efetivamente lidar com ele. É como se a gente tivesse uma parte nossa que ela não está no ápice de energia, no melhor, mas que naqueles momentos mais propícios para dar alguma coisa errada, ele vai aparecer. Aí a gente pode ficar, que vai ser também uma característica de eu inferior, na vitimização, na dor, na culpabilização, né? A gente vai reconhecendo isso, né? A gente vai jogando muito uma projeção para fora, em que a gente coloca, porque os meus pais não foram bons, porque o meu ambiente de trabalho não é bom, porque o meu relacionamento, né, a minha esposa, o meu marido, eles não são adequados, o país não está funcionando bem, as pessoas são más, a gente vai jogando tudo fora. Por quê? Porque a gente não observa que tem tudo isso dentro da gente. E que eu estou colocando para vocês como esse ponto para a gente olhar, que quando a gente congela, quando a gente não faz um movimento em que a gente observa e veja assim, bom, eu tenho esse ponto em que eu posso ter a ganância, a avareza, o medo, o orgulho, a obstinação, em que a gente fica atrelado àquilo e, como é uma característica intrínseca de eu inferior, a gente não vai mudar. Como a gente esconde esse eu inferior, e tudo que supostamente é proibido, ele fica mais interessante. Então, quando a gente tem um nosso lado sombrio, o que a gente vai fazer? A gente vai agir na surdina, né, escondido. A maledicência, por exemplo, como que funciona? Né, você fala mal do outro, fala mal do outro, não, mas olha, eu não sei de nada disso, só me falaram. Né? A gente traz muito prazer escondido nesses lados, que, de alguma maneira, existe dentro da gente, e quando a gente atua no nosso eu inferior, a gente acaba sentindo até prazer, porque ele faz parte. O problema é quando a gente não reconhece isso e acaba agindo ou sem perceber, né, ou colocando a culpa fora. Eu fiz tal situação porque me obrigaram. Né? Eu não dou atenção para os meus filhos porque eu não tive atenção. Os meus pais não me deram atenção. A gente não cresce nesse sentido. A gente fica num ponto que não paga realmente o preço que tem que ser pago. Então, quando a gente observa a característica de eu inferior, é um dos pontos mais importantes que a gente tem que observar.
observar na nossa vida, e isso vai permitir que a gente faça um upgrade de consciência. Porque, como eu falei para vocês, energia é consciência, e consciência é energia. Como o eu inferior, ele fica muito escondido, muitas vezes a gente atua nele e não percebe. Então, existem muitas situações na nossa vida em que a gente sente raiva, ódio, sede de vingança, e que a gente fica alimentando isso e a gente nem percebe que a nossa energia aumentou muito, né? Mas a consequência é que a gente acaba criando na nossa vida uma ressaca, a gente acaba criando desencontro, né? A gente não constrói fundamentalmente a partir do eu inferior. A partir do momento que a gente passa a ter consciência desse eu inferior, o que vai acontecer? Eu posso decidir, será que eu preciso gastar essa energia? Porque eu sei que tem uma consequência que é me deixar num nível de ressaca depois, em que depois eu vou ter que me recuperar daquilo, eu percebo que aquilo não vai ser o melhor para mim. Então, é uma atitude que a gente vai tomando. Um ponto que a gente tem que perceber é que o eu inferior, muitas vezes a gente pode olhar o eu inferior como algo aparente, mas o pior do eu inferior, né, Tânia, é que ele é muito sutil. Aquele movimento que a gente fala assim, hoje eu não vou na academia, eu não vou estudar para a prova, eu não vou telefonar para alguém que eu não estou muito bem, né? Aí a gente vai fazendo os congelamentos, as vinganças, as teimosias na nossa vida, sem perceber e sem qualificar isso como eu inferior. Porque, parece que o eu inferior é aquele que chega batendo, matando, mas o eu inferior nosso, ele pode também ficar num nível de uma sutileza muito grande. A própria maledicência, né? Você fala uma palavrinha para a pessoa, você acaba com o dia da pessoa, você dá um conselho, você fala assim, vou falar isso para ela, e ela não vai conseguir, e eu vou ficar com o emprego dela. É uma suposição. E isso vai mostrando para a gente o quanto o eu inferior ele tem aspectos que são mais perigosos, porque eles são realmente muito difíceis de serem olhados. O que a gente precisa tentar perceber é como flui a nossa energia quando a gente está no movimento do nosso eu inferior. Quando a gente tem algum evento, alguma situação, algum sentimento, né, rondando nas nossas expectativas, nas nossas atitudes, é preciso a gente perceber. Essa energia, ela me deixa vital de uma maneira em que se perpetue, ou ela me dá uma vitalidade momentânea e que depois, provavelmente, eu não vou sustentar essa energia. O eu inferior, como eu disse, tem muita energia, mas é uma energia densa. Quando você gasta a energia do eu inferior, por exemplo, numa discussão, você discute, quando você vai discutir com alguém, né, as pessoas ficam inflamadas, elas ficam reativas, mas depois, nossa, elas ficam em frangalhos, porque ela gastou muita energia, mas foi uma energia destrutiva. Porque o eu inferior ele tem essa característica, ele quer destruir as coisas. E nesse ponto de processo de destruição, você acaba ficando com menos energia. Então, um termômetro para vocês olharem como vocês estão atuando no eu inferior é olhar. Eu tive tal situação e depois eu fiquei energizado, feliz, ou eu fiquei deprimido, fiquei com menos energia ainda. Então, vocês têm um gabarito para olhar essa atitude de eu inferior. Só para a gente passar para a próxima etapa, o eu inferior, ele tem uma característica realmente muito importante de destrutividade. Existe um ponto de vingança, de querer do próprio jeito, que é uma característica da nossa personalidade, né? A gente pode pensar, cada um, por exemplos pessoais, que a gente quer de uma determinada maneira e a gente muitas vezes não percebe se aquilo é bom também para os outros, se aquilo vai ser construtivo de uma maneira geral e se aquilo vai ser importante para mim. E aí eu preciso ir percebendo que nesse ponto, se eu não obtenho aquilo que eu gostaria, eu posso ir para um outro lado, eu quero destruir. E isso vem em um processo
arcaico nosso, porque é desde o bebê. O bebê que não recebe aquilo que ele supostamente deveria receber, e durante o desenvolvimento dessa criança, ele pode muitas vezes ficar com esses traumas. E a partir disso, ele não conseguir conectar ou em ter liderado uma situação negativa na vida dele e seguido em frente, mas como ele só conhece aquele lado interno que trouxe um ponto de negatividade, que trouxe um processo de tristeza para ele, ele acaba tendo isso como referência. E aí ele também vai querer perpetuar isso. Falando sobre perpetuação, é muito importante a gente observar que o eu inferior, por ele ter muita energia não reconhecida, ele pode perpetuar fortemente as suas atitudes. E muitas vezes, quando uma atitude negativa ela começa a entrar em ação, depois ela vai criando outros eventos que vão trazendo mais daquela mesma situação infeliz. Então, dentro desse processo de reconhecer essa característica de eu inferior, a gente tem que perceber a origem de algumas coisas que podem fazer com que eu não consiga mudar eventos na minha vida. Então, uma coisa que é muito comum, relacionamento. Se eu quero ter um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo, bom, e assim eu não consigo. Talvez você tenha colocado uma intencionalidade negativa lá atrás que faça com que você não crie o que você quer hoje. Então, essa energia de eu inferior pode realmente fazer com que a gente fique num patamar de inconsciência sobre muitas questões, como eu tenho colocado para vocês. Tá? Eu tenho uma tendência a falar muito de eu inferior. Então, eu vou passar para os outros eus que tem outras coisas aí para a gente falar. Né? Se alguém tiver dúvida, depois vocês podem me perguntar sobre o eu inferior de vocês. E eu percebo que o eu inferior só mais esse pedacinho. Ou ele eleva a nossa energia, ou ele abaixa a nossa energia. Eu comecei a perceber algumas pessoas aqui com energia mais baixa. Tá? Então vamos mudar o assunto para a gente eleva também o padrão. Porque o eu inferior ele traz muita densidade. Né? Então vamos mudar um pouco. Uma outra parte nossa é a máscara. A máscara, que também pode ser chamada de persona, né, que é um artifício que nós utilizamos para quê? Para esconder esse sujeito que nós acabamos de explicar. Quando nós somos educados, tanto no nível familiar quanto no nível social, o que nós ouvimos? Você tem que ser bom, você tem que ter fé, você tem que ter cultura, você tem que aprimorar os seus talentos, os seus conhecimentos. Né? A criança recebe uma série de comandos que muitas vezes podem não ter a menor ressonância interna. Por exemplo, uma criança que é educada no sistema religioso e ela acha aquilo tudo muito ruim dela participar e ela ter que ir no evento religioso no domingo, que ela queria estar brincando, ou ela ouvindo tudo aquilo de santo e de um monte de coisas que ela não tem a menor capacidade de compreender. Depois ela cresce, ela continua, na vida ela tinha que corresponder às expectativas de alguém. Né? Aí ela cresce e continua, né? Indo no evento religioso, falando sobre aquilo, mas internamente ela fala assim, puxa vida, não tenho a menor conexão com isso. Muitas vezes a gente percebe esse fato quando as pessoas, depois que crescem e que saem do contato familiar mais íntimo, mudam de religião, por exemplo. Né? Aqui a gente está colocando um aspecto que a gente pode colocar com vários exemplos também, que é a necessidade que nós temos de... A máscara vai funcionar na nossa vida como um verniz, para a gente não mostrar realmente aquilo que, na nossa essência, nós somos conectados a essa pessoa que a gente acabou de citar, que é o nosso eu inferior. Então, essa máscara, ela vai fazer com que a gente crie uma outra personalidade.
aquela personalidade que não mostra essencialmente quem a gente é. E eu aposto que cada um de vocês pode, assim, baixar um monte de exemplos pessoais, falando assim, mas eu estava ali, e aí eu falei, nossa, que roupa bonita sua, e pensando internamente, nossa, que cafona, né? Ou então, você chega e uma pessoa fala, e aí, tá tudo bem com você? Nossa, eu estava tão preocupado com você, mas penso, nossa, queria que você morresse. Né? É bem do eu inferior, mas existe essa lacuna que a gente cria. Porque o que a gente falou do eu inferior? O eu inferior é o nosso lado dele, não pode ser visto. Então a gente tem que criar um filtro para isso, que a gente vai chamar de máscara. Todo mundo tem máscara, tá? A gente não precisa se culpar de achar que a gente está bem na máscara. O que a gente precisa aprender mais é que quanto mais a gente reconhece o nosso eu inferior, mais a gente também vai perceber o que não condiz entre o meu discurso e o meu sentimento. Como esse exemplo que eu dei, às vezes eu posso ser todo solícito com uma pessoa e internamente não gostar dessa pessoa. Eu tenho aí um hiato entre uma atitude e um sentimento. Agora, quando a gente não percebe essa máscara que a gente está atuando, é que é uma situação ruim. Porque, como eu falei, menos consciência a gente vai ter, menos capacidade criativa e autopurificação a gente também vai ter acesso. Então, a gente reconhecer que a gente tem uma máscara que a gente usa na família, né, no contexto profissional, né, a gente reconhece, né? A gente pode até falar assim, nossa, você na sala de aula é uma pessoa, você fora de aula é outra pessoa. O que significa isso? Ou então aquela situação que é muito comum também de casais que brigam. Né? A mulher fala, você lá no bar é uma pessoa, você aqui dentro de casa é um traste. Não é? Dentro de casa talvez ele estava sem máscara. Né? Ou o contrário, não sei. Né? Mas a máscara, o problema da máscara é que ela não tem energia. Ela sufoca a nossa autoexpressão. E quanto mais máscara a gente usa, menos a gente tem acesso a uma coisa que é muito importante, que é ser quem a gente é, genuinamente. Não estou falando que aqui a gente tenha que tirar a máscara e começar a falar tudo o que a gente quiser. Tá? Porque a gente, dentro de um contexto social, a gente vai ser chamado de louco, ou a gente vai ser excluído, mas a gente perceber, nossa, vou colocar uma máscara e vou falar com aquela pessoa. Aí depois eu posso perceber, mas por que eu vou gastar tanta minha energia falando com aquela pessoa se eu não preciso dela, se eu não tenho nada a ver? Tá? Então, esse padrão que nós precisamos corresponder às expectativas externas através da máscara, a gente pode fazer um trabalho de percepção e cada vez mais entender o que é isso. E dentro da nossa máscara, eu subdividi uma parte da máscara que eu chamo de autoimagem idealizada. Quando eu achei essa foto, eu achei muito interessante. Vocês percebem ali o que está acontecendo? Né? É um anjo que está dando uma tragada no cigarro. Né? Talvez ali está sozinha, né? No momento que ela não tinha ninguém por perto, ela falou assim, eu vou ser quem eu sou. Né? A nossa autoimagem idealizada é também uma característica da nossa máscara que está muito ligada a corresponder às expectativas dos outros. Por quê? Se eu não tenho características que são importantes para o meu contexto familiar e social, é muito difícil eu receber a reprovação dessas pessoas. Aí o que eu faço? Eu crio um personagem e vou atuar naquele personagem. Aí eu tenho a autoimagem personalizada de ser a pessoa benevolente, a pessoa compreensiva, a pessoa que seguiu a carreira que os pais esperavam. Será que isso é muito difícil? Não, né? Muitas vezes a pessoa só queria fazer medicina, mas o pai queria que fizesse direito. Né? Aí a pessoa vai e faz direito. Né? Por quê? Porque tinha um anseio de ser amado. Então nós colocamos a autoimagem idealizada, que é uma característica da nossa máscara, como uma necessidade de sermos acolhidos externamente. Aqui, mais uma vez, quando a gente não faz esse reconhecimento dessa autoimagem idealizada, a gente sofre um sério risco de viver uma vida que não é nossa. Então,
Então, aquela pessoa que, através de um contexto familiar, tinha lá a questão dos costumes e de ter que casar e ter filhos, ter que casar na igreja, e a pessoa fez tudo aquilo para corresponder aos pais. E chega um determinado momento da vida dela, ela fala assim, puxa vida, a quem que eu estava querendo agradar? Essa não era a minha vida. E, claro, que tomara que a pessoa, se ela passa por essa situação, que ela consiga encontrar isso e possa mudar na vida dela. Que não faça isso muito tarde, que ela tenha menos anos a viver do que os anos que ela viveu vivendo essa autoimagem idealizada. Então é muito importante a gente averiguar o que tem em mim, dentro das minhas escolhas, dentro da minha vida, que é genuíno. Ou o que tem em mim que eu escondo para ser aceito. Né? A gente faz muitas escolhas a partir de uma questão. Eu vou agradar as pessoas. Né? A gente começa agradando, primeiramente, ao nosso pai e à nossa mãe. Né? Vai ser um bom filho, vai tirar boas notas, vai seguir a profissão do pai ou o que a mãe pediu, ou vai fazer o que os pais pediram. Né? A gente tenta agradar a esses personagens. E depois a gente vai ampliando isso na nossa vida, porque essa é a nossa referência, que a gente tem na maior parte das vezes, não quero dizer que seja sempre, mas na maior parte das vezes a gente tem que referência? Eu vou fazer o que os meus pais querem, o que eu possa agradar aos meus pais. E depois eu fico repetindo isso. Essa é a nossa parte, que é a nossa autoimagem idealizada. Tá? Então, fica também como exercício para cada um, a gente perceber o que nós fazemos para corresponder a alguma ação externa, para agradar externamente. Aí a gente já tem uma possibilidade de olhar essa autoimagem idealizada. Esse anjo aí estava num momento que ele falou assim, nossa, eu cansei da minha autoimagem idealizada. Né? Deixa eu dar uma tragadinha aqui, para depois eu voltar e ser o anjinho benevolente. Né? O ruim da autoimagem idealizada é que sabe aquelas pessoas que se maquiam e fica muito no excesso? Assim é a nossa autoimagem idealizada, viu? Todo mundo percebe, menos a gente. E às vezes fica até meio ridículo, né? Por quê? Aí aquela situação de assim, só ela que não percebe que ela não é aquilo, né? Então, a gente no nosso adulto, é importante a gente perceber que muito provavelmente aquilo que a gente está tentando esconder das pessoas, as pessoas já observaram. Tá? Então, a gente vai ficando também mais genuíno. Aí, se a gente pega esses 3 eus que eu falei até agora, o eu inferior, a máscara e a autoimagem idealizada, se a gente tem coragem de acessar a energia desses eus, a gente consegue ter mais genuinidade na nossa vida. E a gente começa a fazer um processo de transição para ter mais prazer no nosso modo de viver, que a gente vai começar a vivenciar situações que são mais realmente prazerosas, que trazem mais alegria e que são mais importantes para a nossa vida. Tá? Aqui no nosso eu adulto, né, nós enquanto adultos, podemos começar a perceber, eu posso ser quem eu sou. Tá? Eu posso tentar encontrar uma maneira de corresponder mais à minha energia interna. Tá? Agora, existem mais partes nossas que vão também colaborar, muitas vezes por estados de confusão na nossa vida. Até agora, a gente mostrou partes nossas que podem ser reconhecidas ou não, mas que fundamentalmente não criam na sua plenitude. Tá? E aí a gente passa para esse outro personagem que está na nossa vida. Esse é uma parte nossa que é muito importante a gente aprender a olhar. É a nossa criança interna ou é a nossa criança ferida. Essa criança, ela é a nossa parte e é a nossa parte emocionalmente imatura. E ela tem uma força muito grande. Quando, né, no meu consultório, com as minhas consultas, eu tento mostrar em determinadas situações para a pessoa a parte infantil dela, a primeira coisa que a pessoa fala assim, o que eu faço? Né?
quero tentar responder essa pergunta junto com vocês, né? E quando a gente apresenta a nossa criança, e tantas vezes traz isso uma reverberação tão forte na nossa vida, a partir dessa nossa criança ferida, que a gente quer resolver essa criança. Então deixa eu explicar mais um pouco o que seria a criança. Quando eu chamo de criança, não é porque dentro da gente tem uma criancinha não, tá? Não é isso. É que existe uma parte nossa que, através do nosso desenvolvimento psíquico, ela ficou ainda presa à vivência realmente da infância. E que a gente vai chamar de imaturidade emocional. O que acontece? A criança, quando ela chega nesse plano, né, ela vem de um plano, de uma unidade em que ela é energia pura, ou ela vem do plano espiritual, seja qual for a sua concepção, e ela começa a vivenciar aqui um plano de dualidade. Que dualidade que nós temos na vida? Um monte. Dia e noite, vida e morte, bem e mal, feliz e triste, satisfação e insatisfação, esqueci outra palavra, frustração, né? E a criança, ela tem nos pais as autoridades máximas que elas podem ter. Por quê? São os pais, principalmente a mãe, que vão permitir que esse ser se desenvolva. Então a criança, quando ela é muito novinha, quando ela não tem nem desenvolvimento de ego ainda, ela vive num mundo mágico. O que esse mundo mágico traz? Tudo o que ela quer. Se a criança chora de fome, aparece um peito para ela. Ela fala assim, nossa, que maravilha, né? O mundo é maravilhoso. Mas conforme ela vai crescendo, ela vai vendo que esse mundo não é tão maravilhoso assim. Que nem tudo que ela tem como expectativas de realização vão ser satisfeitas. Aí vem o ponto da frustração. E aí essa criança, que não tem percepção intelectual suficiente para compreender, começa a olhar a imperfeição das autoridades que são responsáveis por ela, principalmente o pai e a mãe. E a criança começa a perceber que muitas vezes ela recebe reprovação, ela não recebe o reconhecimento que ela gostaria, ela não tem as coisas que ela quer na hora que ela quer, porque a criança também é insaciável, né? Se a gente deixar, né, ela vai colocar tudo de ponta cabeça. Os pais têm um ponto importante, necessário, de trazer um limite para a criança. E os pais vão trazer também um ponto importantíssimo, que é acessar as dores que essa criança precisa vivenciar como o processo do caminho de purificação dela. Só que a gente falando isso, se a gente estivesse falando para uma criança, a gente tinha uma criança aqui, mas foi embora. Ela compreenderia? Talvez algumas pessoas ainda não compreendem isso que eu acabei de falar, né? Então, quando a criança passa por todas essas situações, ela não vai entender que quando o pai chega em casa cansado e que não deu atenção para ela, ou que bate nela, ou que tem preferência pelo irmão ou pela irmã, ela não vai compreender isso. Ela não vai saber lidar com essa situação. O que ela ficou? Meu pai me rejeita. Depois ela pode ampliar. Os homens me rejeitam se é uma mulher. E depois ela pode trazer essa imaturidade emocional para a vida dela, em que ela não consegue ter um relacionamento saudável com homens adultos. Então, esse é o ponto que eu estou tentando descrever para vocês como sendo a imaturidade emocional. A criança passa por muitas situações, infelizmente, negativas, e que, por ela não conseguir lidar num plano consciente, ela acaba levando isso para o inconsciente. Isso vai sendo dissolvido no nosso inconsciente e fica lá no campo emocional. Quando fica no campo emocional, irracional, é muito mais difícil a gente compreender. Porque a partir daí a gente começa a ter uma reatividade. E essa criança, quando vem através das suas exigências, ela realmente pode ser destruidora. É o que muitas vezes acontece nos relacionamentos. Quando a menina fala para o garoto, você vai me fazer feliz? Que parte dessa menina está falando? É a criança dela que provavelmente está falando para o pai, você vai cuidar de mim? Aí eles casam e aquele marido, que era todo gentil quando era namorado, né, porque ele usava uma máscara e uma autoimagem idealizada, porque ele não conseguia mostrar o interior dele, ele vira um sapo, né? Ele começou de príncipe e vira sapo.
Aí o que vai acontecer com essa menina? Nossa, não era nada disso. E ela começa a trazer uma reatividade. Ela vai para a criança dela, porque a criança dela que queria ser cuidada. Tá? Então é muito importante, dentro do nosso ponto de imaturidade emocional, isso pode ser uma coisa que é muito comum na vida de cada um de nós. Viu? Aquilo que a gente quer entregar para o outro cuidar. Quando a gente espera que o outro faça pela gente, a gente vai pensar, já sei, é a minha criança. É a minha criança que quer que alguém resolva para mim. A gente tem o tempo inteiro isso acontecendo na nossa vida. Né? Alguém que faça por mim aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Mas o mais principal, e de novo vem no campo da sutileza, que é aquela pergunta que as pessoas geralmente me falam, né? Me perguntam, e aí, o que eu faço? O que eu faço com essa criança? Não dá para jogar ela junto com a água da bacia. Tá? A criança é nossa, os pais já entregaram, a gente já cresceu, e uma coisa que a gente começa a perceber é que sempre é culpa do pai e da mãe. Porque meu pai não me deu, porque minha mãe não fez assim. E aí as pessoas vão para a cadeira do divã e falam anos e anos, porque minha mãe, quando era criança, me batia com o jornal, e assim vai. E fica nesse aspecto. Às vezes a gente tem que dar um chacoalhão na pessoa assim, vamos mudar um pouco e trazer essa responsabilidade agora, você, enquanto adulto, para olhar para essa criança, só que isso é muito sutil. Então, essa é a resposta. Quando a gente tem uma percepção maior dessa nossa criança, dessa criança que é birrenta, que é chatinha, né, que é bagunceira, que ninguém suporta, que ninguém quer, que é remelenta, né, é essa parte que eu estou falando. Né? Ninguém quer. Sabe aquele sobrinho que você não gosta, que a sua irmã pede para ficar na sua casa? Você fala assim, não vou viajar para a praia, não vou poder. Né? Assim é também com a nossa criança. Ninguém vai querer cuidar da nossa criança. Então a gente tem que começar a olhar para ela. A gente começar a perceber que se isso fizer sentido, que existe esse ponto imaturo nosso, a gente perceber o quanto a gente ainda fica esperando que surja um peito para eu mamar, que surja um pai que vai ser o meu herói e que traga um movimento que, infelizmente, eu queria contar para vocês. Acabou. Na infância ainda era possível, porque nós não tínhamos defesas suficientes para cuidar da gente mesmo. Né? Quando a gente é criança, a gente precisa realmente de um adulto para cuidar da gente. Depois que a gente cresce, a gente pode começar a cuidar da gente. A gente cuida, né? A gente estuda, faz vestibular, aí tem uma profissão e começa a ganhar dinheiro. A gente acha que é só isso. Esse é um ponto muito mais pragmático. Mas e a nossa parte emocional? Existe faculdade de maturidade emocional para a gente estudar, olhar, perceber aquele ponto que a gente fica ainda triste, né? A gente fica lá achando que vai ter alguém que vai cuidar? A gente não olha para isso. Só que o que acontece na maior parte dos casos, quando surge essa criança birrenta, nos relacionamentos em geral, né, no ambiente de trabalho, com a própria família, nos relacionamentos amorosos, a outra parte, cai fora. Porque ninguém quer cuidar disso. E não é possível. E por mais que a gente olhe para uma pessoa e fale assim para ela, nossa, sua criança é muito ferida. Eu não posso cuidar dela, porque isso é impossível. Só quem tem aquela ferida é que vai poder trabalhar com ela. Então a gente fazer, primeiro, esse reconhecimento dessa nossa parte emocional é muito importante, porque isso vai fazer com que a gente passe para a segunda fase, que é começar a fazer com que essa criança tenha confiança na gente. Porque até hoje, o que a gente estava esperando? Esperando que alguém cuidasse. Ou seja, o que essa criança está querendo dizer? Você não é habilidoso o suficiente, você não tem capacidade de cuidar de mim. Eu entrego para o outro. Eu tenho que começar a mostrar para ela que eu tenho essa intenção, mesmo que eu não tenha habilidade nenhuma com criança, né, de cuidar dela, de olhar as necessidades dela. Olhar que a criança precisa de regras, precisa de limites, mas também precisa de amor, de carinho. A gente olhar, quando existe um evento que me provoca uma frustração, e eu percebo que isso é da minha criança, mas eu posso acolher isso e posso cuidar disso. Claro que quando a gente olha, assim, eu mesmo falando, pode parecer muito abstrato, mas a gente precisa começar a lembrar desse movimento para começar a olhar. Isso vai ter uma hora que você vai falar assim, nossa, estou vendo a minha criança.
minha criança que empaca, a minha criança que quer do jeito dela, a minha criança que quer ser atendida. Tá? Então, fazer esse processo de observação e conseguir, quando for, aí que é o mais difícil, né? Os 5 minutos entre você reagir, né, contra o outro e você fala assim, não, isso é a minha criança. Tá? Sugiro que vocês lembrem disso, naquela hora que vocês estiverem fazendo birra, digamos assim, em geral, e aí você vai olhar e falar assim, bom, não adianta nada porque o outro não vai conseguir resolver para mim. Por mais que o outro possa até tentar vir com panos quentes e eu vou cuidar, não vai adiantar, porque é seu. A gente não vai conseguir suprir essa necessidade do outro. Portanto, quando a gente olha para a criança, olha que bonitinha a criança fazendo isso. Ela é a nossa parte imatura emocional e que ninguém vai poder fazer pela gente mesmo. É a gente que tem que olhar para isso. Então, o reconhecimento e depois o acolhimento dessa nossa parte. Também não é nada bonita. Né? Se faz birra, tem aquelas pessoas que fazem birra e nem percebem, né? Aquela coisa meio de adolescente revoltado, e tem aquelas pessoas que fazem birra, mas que começam a ter uma compreensão e que aí podem começar a olhar. Estou trazendo um nome para isso, né? É a sua criança. Tá? Existem pessoas que têm uma criança realmente muito ferida. Porque pessoas que passaram por uma infância muito difícil, com agressividade, com violência, com abuso. Né? A criança que deveria ter, naquele ambiente em que ela chegou, ela ser protegida, na verdade ela foi violada. E isso cria uma dor realmente muito profunda. Nesses casos, para essas pessoas, muitas vezes é muito difícil, inclusive, ouvir isso que a gente está falando. Porque para elas vai aquela parte que ela vivenciou no nível de realidade e que ela precisou afundar no inconsciente, mas fazendo assim, ó, para ela poder existir, porque senão ela sucumbiria. Né? Então isso vem como uma dor muito grande. Isso pode trazer adultos violentos, né? Adultos que não conseguem compreender essa atitude que foi dada a eles e que hoje eles têm que aprender a lidar. Né? Aí são as crianças internas que realmente trazem muita exigência. Né? Então, quer que a sociedade cuide, né? Ou então que a parceria cuide. Tá? Então, para essas, o trabalho pode ser um pouco maior, porque elas vão ter que, junto, acessar um outro ponto, que é a compaixão. E entender aquele ponto que eu falei para vocês sobre o movimento para que funcionam os pais. Os pais vêm na nossa vida para acessar as nossas dores. Então, não vai ter pai melhor ou melhor. Você teve o pai e a mãe que foi necessário para você. E isso, o que a gente faz? A gente faz o movimento contrário. Meu pai era um traste. Nossa, minha mãe era ausente. Mas eles vieram para acessar. Existe uma divina ordem nessa escolha de pai e de mãe. Tá? Fala, Dani. Tem uma frase que sempre eu falo que é muito boa para isso que você me lembrou. Não. Diz assim, nossos pais são imperfeitos, mas eles são perfeitos para aquilo que a gente veio trabalhar. É isso. Eles são perfeitos. Exato. Né? Só que a gente gasta muitos anos de terapia para liberar os pais. Atrelado a essa criança, tem um pai e uma mãe. E que a gente não solta. Né? E a gente não solta, e a gente culpa e a gente projeta. Projeta no marido, projeta na esposa, projeta no trabalho, projeta em todas as situações. E a gente está fazendo o quê? Gastando energia. Né? Quando a gente compreende, né, esse movimento que é bíblico, o que fala lá? Honrar pai e mãe. Percebem que não é amar pai e mãe? É honrar a sua origem. É muito importante, porque se você não honra a sua origem, você não constrói, você não cria prosperidade na sua vida. Mesmo que os pais tenham sido aqueles piores da sua vida, eles tiveram a utilidade para você. Então, se você teve pais que supostamente foram muito ruins, é claro que é mais difícil ouvir isso, né, de abuso, de violência, a gente vê tão comumente isso acontecendo. Mas, num ponto mais profundo, para a gente
gente compreender, a gente se libertar dessa imaturidade emocional, a gente tem que fazer as pazes com esse ponto nosso e falar, eles fizeram o que é importante para o meu amadurecimento, só que a gente fica ali travado. Tá? Então esse era o quarto eu, a criança. Aí a gente já viu quanta coisa da nossa psique existe e que muitas vezes a gente ativa e não percebe. Né? De posse de tudo isso, é muito importante a gente usar um outro eu. Aqui eu coloquei como eu observador. Se a gente começa a olhar a nossa vida como um todo, a partir dos movimentos das nossas criações positivas e das nossas criações negativas, e a gente começar a entender qual parte minha estava atuando ali. Era a minha criança? Era a minha autoimagem idealizada? Era o meu eu inferior? Esse eu observador vai permitindo que eu atue de uma maneira muito mais ampla. Tá? O eu observador, ele pode ser visto também um pouco como o ego. Só que o ego vai ter uma característica aí, que o ego ele tem uma, vamos dizer assim, uma vontade interna um pouquinho mais difícil da gente trabalhar. Porque o ego, ele lida muito com uma restrição de realidade, ou seja, a gente olha muitas coisas num nível muito estreito da nossa consciência. Um eu observador seria um ego muito mais aberto e mais flexível para a gente tentar olhar. E sempre, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, perceber e responder a seguinte frase: que parte minha está atuando? Tá? O eu observador é muito importante, que a gente pode sempre se dar o direito da dúvida. Né? Se tem uma situação que acontece na minha vida e eu fico magoado, ou eu fico com raiva daquilo que aconteceu, se eu coloco no meu observador, eu falo assim, mas por que eu criei isso? É sempre fazer esse processo de observação. E isso, todos os filósofos, né, os santos já falavam. Observa as suas atitudes, porque daí você vai conseguir compreender quem você é. Então esse observador que fica no meio desse caminho que eu estou mostrando para vocês, ele é um acesso, é algo que eu construo e que não vou ficar píssico. Né? Ele fala assim, tem que ficar olhando, tem que ficar olhando, tem que ficar olhando. Cada vez mais eu vou naturalmente, a partir de um embasamento que eu tenho, que vai ser a seguinte premissa para funcionar essa ferramenta de eu inferior. O mundo que eu vivo é fruto da minha criação. Espero que isso não pareça dogmático para vocês, mas se a gente passar a perceber, e hoje em dia diversos estudos mostram para nós que o que a gente vibra, né, é o que a gente vai ter como retorno, né, é uma forma de a gente falar que o que está dentro da gente é o que a gente vai refletir, a gente vai atrair fora da gente. Então, se eu tenho constantemente situações negativas na minha vida, eu preciso parar e olhar como eu observador e falar assim, mas por que eu estou atraindo essas situações, ou por que eu estou criando essas situações na minha vida? Né? Aí eu começo a perceber, será que existe um ponto imaturo emocional meu que fica esperando? Será que é uma parte do meu eu inferior que realmente quer fazer com que dê errado? Né? Então, é a ferramenta que eu vou olhando e vou tentando cada vez mais fazer com que ela fique como um pano de fundo na minha vida. Porque, como eu falei, se eu também fico toda hora nessa coisa de ficar pesquisando, eu posso ficar, ou pode ficar chato, ou eu posso distorcer, né? A gente sempre quer puxar a sardinha, né, mais para a nossa brasa, né? Então, pode ficar também complicado a gente lidar assim. Mas quanto mais a gente permite fazer uma autoanálise, e nesse ponto o eu observador vai funcionar muito bem, já que a gente está reconhecendo essas partes nossas, a gente vai conseguir ter indicações de quem é quem nesse jogo que está dentro da gente. Aí a gente passa, aí a gente dá um salto de energia. Né? A gente viu uma parte muito densa, né? O nosso ponto que fica muito atrelado à dor, à vitimização, aos complexos,
a uma vivência negativa na nossa vida, às frustrações, a tudo aquilo que a gente esperava que caísse do céu e fosse dado para a gente assim. Né? Não é gostoso? Né? É uma delícia. Né? Mas nem sempre a nossa vida flui assim como um filme com cenas das montanhas suíças, né? Do lado da Noviça Rebelde. Né? Às vezes a gente precisa realmente ter uma percepção de que o que está acontecendo comigo, primeiro, é fruto da minha criação, e segundo, a criação é feita por eus, que eu expliquei para vocês até agora. O eu superior, que eu estou apresentando nesse momento, é uma outra parte nossa que ele já é purificado, ele já é a nossa essência, a nossa centelha divina. Todos nós temos essa centelha divina. Nós temos isso como origem, já é nosso de direito. Ninguém vai tirar da gente o nosso eu superior. O que vai acontecendo com o passar do tempo, de encarnações, de motivações, é que esse eu inferior vai sendo abafado pela nossa inferioridade. Aquela nossa parte que não quero fazer. Vou ter que nascer de novo. Nossa, vou ter que ser criança de novo. Já repararam como ser criança é difícil? Né? Aquela coisa de criança bonitinha. Quando a gente vai olhar no fundo, se a gente pensar, né, quem quiser voltar à infância é uma pessoa muito corajosa. Né? Porque na criança a gente é dependente de autoridades externas. E o convite da nossa evolução é que a gente acesse a nossa autoridade interna. A gente está com 40, 50, 60 e a gente não acessou ainda a nossa autoridade interna, mas tudo bem, a gente está caminhando. Né? O que a gente vai precisar olhar é que essa parte nossa que fica obscurecida por essa densidade, por esse plano de dualidade que nós vivemos, em que nós temos satisfação e frustração, medo e coragem, vida e morte. E a gente acaba perdendo muito da confiança no fluxo de uma energia que é muito mais sutil e que traz uma vibração muito maior. O sutil rege o denso. É mais ou menos assim. Né? Só que a gente não acredita nisso. A gente acha que é o denso é que vai ter valor. Porque o sutil, como a palavra diz, a gente tem pouca percepção dele. E o nosso sutil é o nosso eu superior. É a nossa sabedoria interna. Tudo que nós vivenciamos, nós já sabemos. Nós só vamos relembrando. A gente só vai refazendo e vai olhando de novo o mesmo caminho. Isso é o nosso eu superior. Enquanto a gente tem, de um lado do ringue, o eu inferior, que na primeira reatividade, na primeira provocação, ele já aparece. Né? O que está olhando? O que você quer de mim? Né? Por que você fez isso? Às vezes a pessoa te fala uma coisa, você entende completamente o contrário, já começa a ficar ali chateado. Isso é quem? É o eu inferior. Né? Enquanto o eu superior está lá disponível para a gente, a nossa sabedoria interna. A diferença é que, enquanto o eu inferior aparece sendo chamado ou não sendo chamado, ele vai e chega. O nosso eu superior, ele vai precisar ser chamado. Só que às vezes, quando não tem aquele ditado, né, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair dela, né, a gente tem que fazer isso o contrário. A gente tem que chamar o nosso eu superior. E quando a gente tem alguma situação que é desmotivadora, que é complexa, que vai realmente baixar a minha energia, é um convite para eu falar, eu tenho um eu superior. E tentar elevar o padrão vibratório, a energia, e ali eu consigo acessar uma sabedoria que pode resolver e pode fazer milagres na minha vida. Mas aí, de novo, a grande pegadinha, digamos assim, é que quando a gente está no conflito, na decepção, na dispersão, quem lembra dessa parte? A gente tem que pensar nisso, que ele não vai vir se ele não for chamado. Mas ele está presente na nossa vida. As pessoas que rezam por um Deus qualquer, de qualquer religião, elas estão fazendo isso no momento que elas estão rezando, né? Podem sim. Conscientemente, eu acho que não estão fazendo isso.
Olha, Kátia, podem e não podem. Eu vou te falar que pode não ser, porque ela está entregando Para alguma coisa fora. para alguma coisa fora, entendi. para a autoridade externa. E o eu superior é a Tá aqui sua dentro. autoridade interna. Tem que estar dentro. É diferente mesmo. Claro que vai fazer, que também tem valor. Quando você pede com muita fé, você está assim, num perrengue, você está ali numa encruzilhada, né? E aí você fala assim, nossa, que venha alguma coisa. Você pode, inclusive, acessar o seu próprio eu superior, né? E, em nome de um Deus, ou de um santo, ou de uma entidade. Deus vê esse Deus fora, né? É. Eu vejo Deus dentro, então para mim é a mistura das duas coisas. É, o Deus fora e o Deus dentro, é a conjunção. Mas se você entrega totalmente para fora, né, às vezes você não está no meu superior mesmo. Você está que nem uma criança, né? É. Buscando a ajuda do pai. É, porque é como eu Deus falei, vai. você está na autoridade externa. Ela vai e às vezes pode receber ou não. E quando ela não recebe, o que acontece? Quebra o santo, não vai mais na igreja, Então, é a briga. criança. Aí nesse momento você está rezando. Vai para a criança, vai para a criança. Né? Essa imagem do Deus externo está muito atrelada à imagem dos pais. Isso tem também. Né? Né? Então, quando ela está pedindo para o Deus externo, sem acessar esse Deus interno, ela está pedindo para uma autoridade que venha resolver os problemas dela. Como a criança. E se ela tem um referencial de pais que não valeram nada, Nossa, ela não vai receber. vai ficar na Aí ela fala assim, frustração. nossa, Deus não existe, porque Deus não fez isso para mim. Né? A imagem de Deus é a imagem que a gente tem dos nossos pais. Né? Essa imagem Externo. não é do Deus externo, né? Não muito elaborada. Mas o eu superior, ele está dentro. Né? E a gente tem aquele ponto assim, que eu confio, e eu vou. Né? E aí, a partir dali, eu venço. Né? A gente teve aí o que ganhou o ouro no salto com vara. Como é que ele chama? Tiago Braz. Tiago Braz, né? Ele teve muito presença de eu superior quando ele falou, pode aumentar. O outro cara era campeão de não sei o que, ele falou assim, eu vou. Né? Ele acreditou nele, ele acreditou numa parte melhor dele para ter aquela atitude. Mas muitas vezes a gente esquece de ter essa coragem, porque ele podia contar com quem ali? Só com ele mesmo. Né? E com uma coragem de encarar um fera. Né? Porque o outro deu saltos assim, eu acompanhei e era assim, realmente era perfeito, né? O que o outro fazia. Né? Então, se você não confia nessa parte sua mais purificada, né? Você realmente ou você deixa para a autoridade externa ou você sai da descrença. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo. E a gente tem muito dessas falas, né? Ah, eu não posso, não, isso não vai, isso não é para mim. Né? Ou então, quando aparece muita esmola, né, o santo desconfia, a gente não está acreditando nesse nosso eu superior. Então, a gente precisa lembrar desse eu superior. E quanto mais a gente olha, né, como eu falei do ringue, né, a gente vai para qual lado? Né? E a gente vai para o cachorro bravo, né, que vai atacar e vai morder, ou eu vou para o cachorro manso, que de alguma maneira vai ter uma presença mais pacificadora. Né? Então, todos nós temos essa sabedoria interna, todos nós podemos, e quando a gente olha para esse eu superior, a gente vai receber o que a gente chama de milagres. Né? Aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, eu não tinha ideia de que isso podia acontecer na minha vida. Só que a gente precisa observar que o eu superior é uma parte purificada e a gente tem uma parte não purificada. E se a gente não olha para a parte não purificada, fica mais difícil a gente olhar para o eu superior. Então a gente tem que olhar para os dois. Né? Então é um pouco, a primeira vez que me ocorreu de falar assim, uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Né? O diabo nesse sentido, né, do nosso eu inferior. A gente tem um diabinho, né? A nossa parte que está ali, que está com um dentinho para provocar. Né? Então, eu preciso olhar para esses dois lados. E o eu superior, ele vai fazer com que a nossa vida ganhe um outro movimento, porque ele é a consciência. Mas a consciência precisa, para ser acessada, precisa passar por um processo de purificação. É uma mesma energia de eu superior e de eu inferior. Onde é que entra o observador aí entre o inferior e o superior?
É ele que fica fazendo esse balanço? O eu superior e o eu inferior, você vai... tem até uma figura que eu vou colocar aqui. É quando a gente olha ou eu estou perante uma decisão a ser tomada, ou eu estou perante eu estou sendo tomado por uma determinada emoção. Aí eu olho, isso é do meu eu superior ou é do meu eu inferior? Mas quem fez isso é o observador? É o eu observador. Tá? Então vamos continuar. E com tudo isso, o último eu, né, a gente completa o time, que é o nosso eu real. É aquela parte que vai falar para a gente assim, eu sou desse jeito. Com meu eu inferior, minha máscara, a minha autoimagem idealizada, a minha criança e meu eu superior. O meu eu real, ele é a nossa aceitação de sermos do jeito que nós somos, com as nossas partes purificadas e as nossas partes não purificadas. A gente estar no nosso eu real é a gente estar na nossa verdade. E é só nesse lugar que a gente consegue realmente ser feliz. Porque aqui a gente não está falando que a gente tem que ser perfeito. A gente não tem que ter um estado de consciência completamente amplo. A gente não tem que saber todas as coisas. A gente não tem que entender de tudo. Mas a gente tem que falar. Eu tenho essa parte minha que eu chamei do meu lado B, mas eu também tenho uma parte minha que é iluminada. E a junção das duas coisas que faz com que eu seja originalmente quem eu sou. Mas vocês já perceberam que é muito difícil a gente ter a nossa originalidade? Porque a gente atrela a uma outra personalidade que aparece na gente, que é a nossa... também da nossa criança. O que é da máscara, sim, mas principalmente que vem da nossa criança. Por quê? Porque qual é a palavra que a criança mais recebe quando ela é criança? Não. Não. Só falta falar assim, não seja quem você é. Né? Porque a criança ela recebe um nome que ela não escolheu. Né? Ela vive num lugar que ela tem que se moldar aquelas características e ela tem que corresponder às expectativas do pai. Então, uma das dores de cada uma das nossas crianças, umas mais, outras menos, que nós passamos, é de que nós não temos a nossa singularidade reconhecida. Porque a criança, ela é moldadinha, né? Não tem aquela... Uma vez me falaram assim, eu falo para os meus filhos, para quando for na casa de alguém, finge que vocês são educados. Aí quando vai buscar as crianças, pergunta assim, nossa, eles são uns anjinhos. Aí ela olha para eles assim. Fingiram bem, né? Fingiram bem. Né? Então, a nossa criança está sempre sendo tolhida. Né? E é muito difícil, né, em um determinado momento, a gente falar assim, eu vou ser quem eu sou. E isso é a coisa mais importante na nossa vida. Porque, às vezes, você quer ter uma coisa e não valoriza aquilo que você tem. Né? Uma vez, uma advogada, uma cliente minha falou assim, eu sou advogada, trabalho no escritório, me convidaram para ser sócia, mas eu queria mesmo ser esposa de jogador de futebol. Né? A gente não valorizar aquilo que a gente tem e a gente não viver a nossa essência é a maior dor que a gente provoca para a nossa alma. E isso, às vezes, realmente é muito difícil. Porque a gente, às vezes, não reconhece as nossas vontades e a gente não dá valor aos nossos desejos mais genuínos. Porque a gente tem uma autoimagem idealizada, né? Não, eu vou ser assim, porque, né, se eu não for, vai ficar feio. Né? As pessoas não vão amar. Né? E a gente foge muito da nossa essência. Então, esse é mais um convite que o Pathwork faz para a gente. Quanto mais a gente olha a nossa negatividade, a gente fala assim, eu sou mal mesmo, eu tenho prazer naquilo, mais eu posso aprender a negociar com essa parte. E mais eu posso também acessar uma parte mais construtiva, que na minha vida vai render mais frutos. Mas eu tenho que olhar para o meu lado que eu fico escondendo. Né? Se eu não olho para ele, ele vai continuar construindo do mesmo jeito. E eu não acesso esse que a gente está chamando de eu real. Então o convite, né, para a gente ter mais satisfação, mais plenitude na nossa vida, a receita é muito simples.
seja quem você é. Mas é fácil fazer isso? Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O carro do meu amigo é mais bonito que o meu, a profissão dela é melhor que a minha, né? A esposa do outro é mais bonita, não é? A roupa, né? A gente não valoriza o que a gente... Aí eu estou falando de coisas, né? Isso é um fator fácil da gente olhar. A gente olhar realmente assim, bom, eu tenho facilidade para estudar inglês, tá? Mas eu queria estudar mandarim. É ou não é se a gente não tem essas pequenas insatisfações na nossa vida? Isso afasta a gente da gente ser o que a gente é. E o que mais vai agradar, conquistar as pessoas é a nossa genuinidade. Já viram aqueles casos assim que você diz, nossa, falo assim para você, nossa, mas como é que você é amigo daquela pessoa? Ele é muito grosso. Aí você fala assim, nossa, ele é grosso, mas ele é honesto. Ele fala o que ele tem que falar. Ele não fica dourando a pílula. Né? A gente acha que a gente é aceito na nossa máscara. Ledo engano. A gente é aceito na nossa genuinidade, que é o convite da gente ser o nosso eu real. Só que isso fica muito cindido, fica muito separado, a gente fica frustrado. A gente não é o que a gente quer ser e a gente também não é amado do jeito que a gente gostaria. Porque quando a gente é quem a gente convida o outro a perceber as nossas dores, porque todo mundo tem as suas mazelas, os seus problemas. Mas quando eu me coloco num posicionamento de que, não, comigo está tudo bem, comigo está tudo ótimo, o que eu faço? Eu afasto o outro. Porque o outro vai falar assim, puxa, a vida dele é tão perfeita que eu não vou nem servir nada, assim, eu tenho até vergonha. Né? A pessoa tem uma vida tão ótima e eu aqui, cheio de problema. Né? Mas também, claro, não é ficar se fazendo de coitadinho o tempo inteiro. Né? É você expor, olha, sou assim e eu tento trabalhar isso em mim. Esse é o nosso eu real. Se a gente tivesse aquela teoria dos conjuntos, né? Lembra que a gente estuda na quinta série? O eu real, ele é o que integra todos essas outras partes que a gente colocou até agora. Né? É o que faz a divisão com o mundo interno e o mundo externo. Tá? Então, o principal desafio até agora é a gente ser o que a gente realmente é. E não o que a gente tem como as expectativas externas ou para o que é realmente para agradar o outro. Tá? Então, eu apresentei para vocês aí todos esses eus. E aí, no meio desse elenco, né, que a gente olha, e em cada um deles eu tentei mostrar para vocês como que vocês percebem esse eu internamente. Tá? Quando a gente não tem um reconhecimento de olhar, que parte minha que está falando, como você falou, né? Será que é a minha criança? Será que é meu inferior? Será que eu estou na minha máscara? Né? Às vezes você, e muito no Pathwork, a gente tem muito esse jargão. Mas você está tão na máscara? A gente fala um para o outro. E não é ofensivo isso. E não é ofensivo. Nossa, mas olha, só você não está percebendo que você está na máscara? Né? É a gente perceber que parte nossa que está atuando. Mas o que acontece? Quando a gente não tem muito bem isso muito claro na nossa vida, a gente tem as intenções, que eu coloquei como sendo as nossas intenções negativas, que estão ligadas às nossas destrutividades, que estão sob o comando do nosso eu inferior. Essas intenções negativas têm uma força autopromotora incrível. Às vezes você coloca uma intencionalidade negativa aqui, ela começa a se propagar. E mesmo que você não queira mais aquilo, ela já está criando outras situações na sua vida. Por isso que muitas vezes, principalmente no trabalho do caminho, o guia nos fala assim, você acha que você entra nesse caminho e a sua vida já vai ficar um mar de rosas? Não vai ser muito bem assim. Tem pessoas que falam que querem rasgar as palestras, né? Ficam com raiva. Brigam com o guia, né? Mas o que acontece? Nem sempre vai ser assim, você vai viver no mar de rosas, porque você tem que começar a puxar essas intenções que você colocou, que vem desde de um movimento muito inconsciente da sua criança. Você sentiu uma raiva e aquilo ficou guardado, e aquilo vai projetando na sua vida.
E às vezes você chega e você já chegou com a sua intencionalidade negativa. E aí você briga com alguém e fala assim, nossa, mas eu já tinha tentado tanto não ficar mais reativo a uma situação assim. Então, quando a gente coloca, quando a gente fala a dificuldade em mudar, mesmo que a gente tenha essa autopercepção, assim, eu tenho uma criança bem berrenta mesmo que quer ser servida, né? Quero que façam do meu jeito. Mas eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. Eu tenho que tentar observar que podem ter movimentos anteriores que já foram muito propagados na minha vida e que não deixam ainda que seja um movimento tão rápido. É necessário um processo de purificação. A gente não costuma usar comumente aquela coisa assim, tirar as várias camadas da cebola, né? E o mais interessante é que quanto mais camadas a gente tira, mais o jogo de xadrez vai ficando complexo ali. Porque você vai percebendo que dentro desse processo da dificuldade de mudar, uma coisa vai mudar que é muito importante. A gente vai não ter mais as pecinhas de que é culpar alguém. Eu passo a sair da vítima e ser autorresponsável pelas minhas atitudes. Aí fica mais complicado, quando eu vou limpando isso tudo, né? Então, se cada um de vocês olharem cada um desses eus que eu acabei de citar, agora o convite é vocês olharem e falarem assim, bom, cada um desses eus vão ser um ou mais responsáveis por uma parte minha. O externo vai ter muito menos influência. Vai ter, porque tem também aí um ambiente que a gente é inserido, né? É muito difícil você ir para um show de rock e você tentar meditar, você tem que já ser meio iluminado, não é? Ou então você está no metrô, né, na segunda-feira de manhã, e você achasse, nossa, está tudo bem aqui, nem livre-arbítrio a gente tem no metrô, né, em alguns horários do dia, né? Mas o que a gente precisa olhar é que intencionalidade que está presente ali. É a dor da minha criança? É alguma parte do meu eu inferior que eu não olhei? Tá? Porque enquanto essas intencionalidades não forem vistas, a gente não vai conseguir alterar a criação negativa para a criação positiva. E a gente compreender que parte que está fazendo a criação negativa vai ser importante. Já dei 6, né? Porque o meu superior não vai fazer criação negativa, mas as outras partes podem criar negativamente. E aí o que vai acontecer? Um outro problema que acontece na nossa vida, sabe aquela situação assim que você, na verdade, não está com raiva, mas você está com fome? Você não está bravo, mas você está com sono? Com a criança acontece muito isso, não é? Com o adulto também acontece. Tem até uma propaganda de chocolate, né? Uma pessoa esbravejando assim, aí o cara vai dar o chocolate para ela, aí a pessoa fala assim, ela era uma mulher e vira um homem, né? E volta ao normal. A gente tem muita confusão nas nossas emoções. A gente não sabe, né, se a gente está em qual parte nossa, né? Se é raiva, se é tristeza, se é nojinho, né? A gente não compreende muito bem se é medo, se é ódio, né? Se é orgulho, se é obstinação, né? Se é teimosia, se é congelamento, cada um desses pedacinhos que a gente tirou. Às vezes a gente não associa diretamente o nosso estado emocional, principalmente se for da criança. A criança não é letrada em emoções, né? O que você está chorando? Não sei, né? A criança traz muito isso. Então, essa confusão nas nossas emoções, a gente precisa olhar, mas que emoção que é essa? Né? Às vezes, essa emoção de uma raiva é porque você está com fome, não é? Olha, você está com fome, vai lá e come. Porque você pode mudar o seu humor, realmente. Isso é um trabalho para você chegar na sua parte mais dos seus sentimentos. Porque, excetuando isso que eu falei para vocês do eu superior, que é uma conexão mais no nível vertical, todas as outras, elas vêm num nível mais horizontal, no sentido de serem mais emocionais. A emoção do meu eu inferior, aquela coisa de novela mexicana, que
pega, sai sangue, ou da minha criança que fica se debatendo no chão. Isso tudo é emocional. E muitas vezes quando a gente revê as nossas cenas internas, a gente não tem até um pouco de vergonha, senão que ridículo, né? Por que eu agi assim? Porque a gente não reconhece as nossas emoções. E quando a gente passa a olhar essas nossas emoções, a gente passa para um ponto mais sofisticado, que é o nosso sentimento. O nosso sentimento pode se aliar à nossa consciência. E a nossa consciência pode provocar uma mudança no nosso campo emocional. É educar as nossas emoções. A gente não tem que educar a criança, a gente educa o nosso processo emocional. Mas se eu não sei que parte minha que está falando, fica mais difícil. Né? Aí é a parte que você perguntou. O que eu posso olhar? Quando eu reconheço as emoções, aí eu posso perguntar assim, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é algo que vem num nível que vai provocar algum ponto de destrutividade, que vai gerar densidade, ou é um ponto que vai poder fazer com que eu tenha mais compreensão, que eu não fique atrelado àquilo que eu provoquei? Aí eu percebo, isso é do meu eu superior ou é do meu eu inferior? É uma pergunta simples que você pode fazer, mas a gente lembra de fazer isso? É difícil. Quando eu vejo, eu já reagi. Então, eu posso olhar e falar, o que eu estou sentindo? E a partir do que eu estou sentindo, eu vejo. Só estou agora dividindo em dois times, do eu superior e do eu inferior. E a gente vai ter a resposta, se for do eu superior, num primeiro momento, porque a gente gosta de um barraco, né? E vai assim, não, mas aí vai ser sem graça, né? Eu vou perdoar, não sou santo, né? Não vou acompanhar a Bíblia, né? Eu vou querer ir para o outro lado. Mas eu vou para o outro lado consciente. Depois eu tenho um preço a pagar, né? Ou a discórdia, ou a desavença, a briga, o rompimento, a frustração. Isso tudo o eu inferior sabe muito bem. O que a gente vai precisar olhar é se eu quero ir para esse lugar ou não. E muitas vezes, nesse processo que a gente se encontra, né, suponhamos que a gente já está bem avançado no nosso caminho interno de auto-purificação, a gente vai para o eu inferior. Não, eu vou. Vou porque eu quero provocar mesmo. Tá? O eu superior, supostamente, é aquela cena meio do anjinho tocando harpa na nuvem. Que fica o quê? Monótono, né? Fica chato. E a gente quer movimentar a nossa energia. A gente pode fazer isso. O que a gente precisa fazer é realmente aprender a lidar com a energia do eu inferior. E ver, repetindo, o quanto isso vai me custar. Mas essas energias aí, ditas inferiores, às vezes são importantes. Como você falou, para mover as coisas, para transformar, para mexer as pessoas, para mudar as situações. Se você tiver... Pequenas revoluções. Se você estiver conectado num processo de eu superior, né, essa ceninha de anjinho de eu superior é uma ceninha prosaica. O eu superior ele tem muito mais energia. Porque quando você está na sua verdade e você fala com uma pessoa, a pessoa fica até sem recurso. Né? Você dá um raio paralisante da pessoa, digamos assim. E a pessoa fala assim, ela não consegue te acessar. Não é assim? Tá? Então, é isso que, quando você olhar para a questão de fazer algum tipo de movimento, é que, se você fizer um movimento a partir do seu eu superior, você está fazendo para expandir. Mas se você estiver fazendo do seu eu inferior, você está para destruir. Eu quero chutar cachorro morto. Eu quero acabar com aquilo. Tá? A outra coisa que existe muito na nossa vida é a nossa reatividade. Ou seja, acontece alguma coisa comigo e eu reajo. Né? Eu reajo àquilo. Né? É uma cena comum. Você está num lugar meio perigoso e aí vem alguém e faz algum movimento e você já tenta se defender. Né? Ou na nossa vida, nas parcerias, né? nos ambientes que a gente vive, a gente está sempre num ponto de reatividade. De onde vem essa reatividade? Vai rimar com a nossa inferioridade.
Por quê? Porque quando a gente tem um aspecto mais acessível de eu superior, eu posso confiar mais. E às vezes você fala assim, nossa, por que você não falou as verdades para aquela pessoa? Aí você fala assim, não, porque eu sei que não ia adiantar aquilo acontecer e em um determinado momento ela vai entender aquela situação como sendo negativa para ela. Você estava no seu superior. Agora, por outro lado, você vai reativa e você devolve tudo para aquela pessoa, você está destruindo. A destrutividade é de eu inferior. Então, quanto mais a gente percebe essa reatividade e mais a gente entende, observando que eu que estava atuando, eu posso, consequentemente, direcionar de maneira diferente a minha energia. E se você perceber, as pessoas que são muito reativas são as pessoas que têm muito medo. Né? E o medo é uma característica de eu inferior. Tá? Então, quanto mais reativo você é igual aquela história do cachorro. Né? O cachorro que late, 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 na verdade ele está fazendo o quê? Ele está com medo. Tá? Então, essa reatividade também está atrelada à nossa inferioridade. Então, não quer dizer que a gente tenha que ser mansos e passivos. A gente tem que ter mais presença. E dentro desse processo de observação, perceber por que eu estou sendo reativo. E não é que eu esteja dizendo que eu precise não ser reativo. Tá? Tá ali. Perceber e entender. Não estou falando não seja reativo. Porque o eu inferior vai continuar existindo do mesmo jeito. E aí a gente vai usando umas ferramentas internas para a gente ter mais consciência e usar melhor a nossa energia. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que pode parecer que o que eu estou dizendo aqui fica meio de folhetim, uma coisa meio teatral, mas o que é mais importante é a gente perceber as nossas atitudes mais sutis. Não vou ligar para aquela pessoa está passando mal, mas eu não vou ligar para ela. Isso é o quê? Uma vingança. Ela não ligou para mim quando eu estava mal. Então a gente tem muitas atitudes sutis na nossa vida, e como eu falei lá no início, a pior parte, digamos assim, do eu inferior é quando ele é sutil. Né? Aquela fala que você traz para outra pessoa, que você derruba ela, né? Ou então um sentimento que você carrega, e você, nossa, tomara que dê tudo errado para ela. Né? É uma parte nossa que é muito sutil na nossa vida. Então a gente tem que ter, primeiro, essa percepção sutil e olhar que voz que está falando. Né? Que eu, a criança, eu inferior, ou estou na minha autoimagem idealizada, né? E isso vai trazendo para mim, eu começar a entender os meus humores, as minhas reações e os meus sentimentos. E isso vai fazendo com que, a partir do momento em que eu olho o meu sentimento, tentando compreender o meu sentimento, eu aumento a minha consciência. Porque no meu nível emocional existem muitas coisas guardadas, afundadas, a partir da minha caminhada desde que eu nasci. E nem todas essas coisas são fáceis de nós acessarmos, que são os nossos complexos, os nossos traumas, tá? E que eles reagem o tempo inteiro. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, claro que pode ficar nesse primeiro momento muito teórico, né, Tânia? E por isso que é muito importante no Pathwork, tudo o que a gente ouve e o que a gente tenta entender, a gente tem que entender aqui, ó, no que eu estou sentindo. Estou sentindo que o que o André está falando, nossa, ele é verborrágico, eu não estou entendendo nada. Ok. Mas eu também posso olhar, Simone, ele falou isso, deixa eu ver como que isso é na minha vida. Isso que vai ser importante. Esse que é o exercício que nós temos que fazer. Como isso pega para mim no meu nível emocional? Achei que é interessante ou achei que é uma bobagem? Achei que isso pode fazer para mim ou isso me incomodou? Né? Se incomodou, né, Tânia? Aí que você é a chavinha. O que nos incomoda é o que está pegando, porque tem dentro da gente. Tá? André, eu achei tudo isso maravilhoso, mas tem uma coisa-chave de tudo isso que é ter a presença para observar e fazer todo esse movimento. Então, para mim, de tudo isso que parece muito complicado, é essa presença. A presença do seu eu observador.
porque as coisas são muito rápidas e muito dinâmicas, e muitas vezes você não consegue parar para observar, analisar. Só se fosse tudo em câmera lenta, mas não é. Então essa presença, ter essa qualidade de presença que parece uma coisa para mim assim meio utópica, sabe, a presença para você observar e transformar. Eu achei super bacana a abordagem, achei que isso Uma coisa que ajuda muito nisso que ela está colocando é uma ferramenta que a gente tem, chamada revisão diária. Porque é muito difícil mesmo no começo, essa percepção. Por tudo que ele abordou, a gente não tem consciência. Depois fala um pouquinho da revisão. Que Depois eu falo. Porque é um pouco associando esse processo que eu chamei de observador, que a Tânia está trazendo como revisão diária, é você, todos os dias, né, ou sempre que possível, você observar que fatos, que situações que vieram no seu dia e que mexeram com você, seja trazendo perda de energia, tristeza, reatividade, ou muita empolgação, ou algum tipo de conflito. Conforme você vai fazendo isso, você vai perceber que existe um padrão. A gente é muito previsível. Quer pareça bom ou não, a gente tem um modus operandi, né? Então, em determinadas situações que acontecem corriqueiramente, você reage de um jeito. E se você coloca isso, você escrever realmente. Você começa, depois de um tempo, por exemplo, você faz isso durante um mês, você fala assim, nossa, quando eu estou atrasada, eu fico reativa. Suponhamos, alguma coisa assim. Você começa a ver fios comuns que vão indicando uma determinada emoção. Porque eu concordo com você. Por isso que eu falei, que a gente também ficar o tempo inteiro nesse modo, nossa, tô ligado, a gente também não vive. A gente perde a nossa espontaneidade, por exemplo. Então é importante, é claro que a gente traz, o que eu estou trazendo aqui pode parecer novo, mas conforme a gente vai olhando, isso é o trabalho que a gente faz nos grupos de estudo, cada vez mais, e olhando até que chega um momento que você tem essa presença. Você olha o meu eu inferior aí, a gente dá até risada. Nossa, meu eu inferior é tão previsível, né, que agora eu percebo, mas antes eu não percebia. Ou então uma característica da minha criança, eu disse, nossa, como eu sou birrento, como eu sou barrento. Né? Mas é um trabalho, é um processo que a gente precisa ir frequentemente, com a revisão diária ajuda a gente fazer. E fazer essa mediação. Né? Coloquei que esse termo de mediação é olhar. Não é para colocar a criança de castigo, não é querer jogar água benta no eu inferior, né? Não é falar que você não vai ter máscara e sair falando verdades para todo mundo. Né? A gente tem que fazer uma mediação. Será que eu vou ter que atuar mesmo no meu inferior? Será que essa autoimagem idealizada já não está aquela coisa do monte, né? Aquele lá o grito, que já está uma coisa que já está derretendo? Né? Eu tenho que ir olhando e vou, dentro das minhas possibilidades, aceitando tudo isso. Na verdade, o que é muito importante é a gente aceitar que existe tudo isso dentro da gente e fazendo um processo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre olhando para esse ponto do nosso eu superior. Tá? E aí o que a gente obtém de resultados com tudo isso? Quando a gente começa a olhar, existe um lado B em mim, que eu não falo para ninguém, mas eu bem sei que ele está ali. Né? Eu tenho uma criança bem birrenta, eu sou um mascarado. Né? Quando eu olho no espelho, né, a gente tem coragem de olhar no espelho e falar assim, opa, quem é que está aqui? Mas quando eu faço isso, eu tenho mais auto-honestidade. Eu sei mais quem eu sou. E aí, eu posso sair desses lugares, de esperar que venha de fora, de ficar na vitimização. Eu tenho o que eu tenho fruto daquilo que eu caminhei. Né? A auto-honestidade, ela é muito importante para eu ter muito contato com o meu eu real. Se eu não tenho esse compromisso interno de ser honesto comigo mesmo, não vai para frente. Né? Porque senão, não, meu eu inferior é desse tamanho, mas ele na verdade é desse tamanho. Né? Aí eu começo a ter mais conexão com esse meu eu interior. E a grande mudança é que,
a energia que eu uso inadvertidamente com o meu eu inferior, eu posso passar a ter uma vida mais criativa em geral. Eu vou ter mais, por isso, mais realização. Porque é tudo de um mesmo fluxo. Da energia do eu superior, que é construtiva, e a do eu inferior, que é destrutiva. Se eu estou carregando a energia toda para o meu eu inferior, eu estou criando destruição. Mas eu posso realizar muito mais. E eu vou ter uma capacidade real de amar. Por que isso? Que parte nossa que tem dificuldade de acessar o amor maduro? A nossa criança. Quando a gente percebe a nossa criança que quer receber amor, e a gente observa, se vocês acreditarem nisso que eu estou dizendo, né, que não vai ter ninguém que vai conseguir amar essa criança, a birrentinha chatinha. É só você que vai conseguir. Aí você passa a ter uma outra capacidade de amar. Você tem a capacidade de amar no adulto, que muda uma chavinha muito simples, que amar não é receber, mas é dar. E o que a criança espera? E a criança mesmo, né, aquela menininha que estava aqui, ela precisa receber amor. Mas o adulto que tem a maturidade emocional, ela também quer receber esse amor, mas não vai funcionar. Então ela aprende um outro ponto do amor, que é dar. E quando você dá o amor, você vai receber do próprio amor. Você não vai receber o amor de volta do outro. Você vai ter a satisfação por vivenciar o amor adulto, maduro. E aí você vai ter, olha que lindo, uma criação deliberada da vida. Você vai criar aquilo que você quer. Eu sempre faço essa conexão, toda vez eu falo que não vou fazer, mas eu faço com o segredo. Todo mundo conhece o segredo, né? Que tem aquela parte assim, você imagina você dirigindo o carro que você quer, aí aparece o carro. Isso acontece, mas não é assim, com mágica. Se você faz todas essas ações que você falou que é abstrato, e realmente pode parecer abstrato, você começa a compreender aquela sua intencionalidade do não. Eu não vou ser feliz, por vingança, por exemplo. Né? E aí eu estou distorcendo, estou levando toda a minha energia para ficar na falta, na restrição. E quando eu observo tudo isso que eu falei para vocês agora, eu começo a ter uma compreensão, eu começo a conseguir manipular, feito um alquimista, as coisas para ter aquilo que é melhor para mim. Porque eu purifiquei e eu tirei o ruído que eu estava levando para o canal destrutivo. E aí eu passo a ter uma criação muito mais positiva da minha vida. De ter aquela vida que eu supostamente quero ter, mas que nem todos os meus eus querem ter. Tá? Já vou acabar. E aí era bem para acabar mesmo. Eu só quero ler aqui com vocês rapidinho, pode parecer muito grande, mas é que são palavras do guia que falam e fecham muito do que a gente conversou hoje. A primeira é dessa palestra que chama o crescimento emocional e a sua função. À medida que você crescer através desse caminho, pouco a pouco, as emoções negativas vão desaparecer. Mas enquanto elas ainda estiverem presentes, você precisa se perdoar. E isso será fácil se você entender que continua amando, mesmo enquanto odeia. E que você odeia somente porque foi magoado. Você não precisa ter a expectativa de sempre dever amar e entender. Isso virá muito gradualmente. A mágoa vai crescer menos e, portanto, o amor vai crescer mais. Então ali é você honrar o seu eu inferior. Você tem mágoa. Né? Mas quanto mais você compreender, isso vai ter menos valor na sua vida. E você vai aprender a amar de uma maneira muito mais satisfatória. Essa outra é da palestra Propulsão Cósmica para a Evolução. Somente quando o homem tem a coragem e a honestidade de encarar aquilo de que não gosta em si mesmo, é que ele pode descobrir que a verdadeira energia e substância dessas atitudes e traços é essencialmente construtiva e digna de confiança. E pode ser convertida por meio dessa percepção e pelo desejo profundo de assim proceder. É mudar o canal. E essa última. O homem abriga em si a sabedoria mais pura que flui na direção do contentamento sempre maior.
uma nova visão da expressão da vida em sua infinita variedade, plenitude de dimensões. Este é o Espírito universal. Vocês são o Espírito universal. Mas o homem também abriga em seu íntimo a expressão distorcida de sua consciência criativa, com a qual deseja de maneira destrutiva e negativa. Essa é da palestra Consciência. Então, era esse material que eu amorosamente trouxe para vocês. Muito obrigado pela vibração que todos trouxeram, pela interatividade. E vou também despedir aí do pessoal que está nos assistindo no Facebook. Muito obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Eu já fiz todos. É? Então, tá jóia.